Fala guerreira, fala guerreiro, aqui quem fala é a Bianca Rosária. E aqui é a Andréia Pires. E aqui quem fala é o Biro, e tá começando mais um episódio do Peão 4.0. Seja bem-vinda de volta, Bianca. E aí, como foram as férias tão merecidas? Pronta pra voltar com tudo no nosso podcast? Bora, vamos voltar com tudo. Foi muito boa as férias. Apesar de eu ter ido pra praia na semana mais fria do ano, mas tudo bem. Tô plena, tô de volta aí pra esse programa com os âncoras mais lindos e adoráveis do mundo. Bem-vinda de volta, Bianca. Bom, e no programa de hoje a gente vai falar de um tema muito atual pra gente pensar qual a saída pra essa situação política que a gente tá vivendo. Afinal, a gente não aguenta mais viver no Brasil do Bozo e do Mourão, né? E nesse capitalismo miserável que nos explora cada dia mais. E nosso sonho mesmo era dormir e acordar no comunismo amanhã. Mas não é bem assim. Isso não vai rolar sem que a gente consiga convencer a maioria dos trabalhadores a lutarem conosco por isso. E a verem que o que a gente vive hoje é uma falsa democracia. Uma democracia de ricos. Pois é, Andréia. Deve ser o sonho de todo trabalhador não ter que acordar de madrugada para ser explorado por um capitalista que arranca tudo de nós para ficar ainda mais rico do que já é. Mas por onde a gente começa, né? Ainda mais uma situação tão terrível que a gente tá com Bolsonaro e militares no poder. Bom, pra gente pensar isso, a gente vai finalmente dedicar um programa inteiro para falar da Assembleia Constituinte Livre e Soberana imposta pela luta, que nada mais é do que o instrumento mais democrático que existe para discutir os rumos do país nesse sistema tão antidemocrático por natureza que é o capitalismo. Bora começar o programa? Bora! Bora! Antes da gente explicar o que seria essa tal Constituinte livre e soberana, é bom a gente fazer um breve panorama dos problemas que nós, trabalhadores, estamos enfrentando no Brasil e as supostas saídas que estão sendo oferecidas para nós. Pois é, André, já são quase 600 mil mortos pela Covid. E já não existem mais dúvidas de que o governo Bolsonaro e Mourão não apenas jogou a classe trabalhadora para morrer de Covid, como ainda se aproveitou da pandemia para superfaturar vacinas e fazer todos os tipos de esquema de corrupção. E o nível de desemprego está a mais de 14%, atingindo já 14,76 milhões de pessoas. Hoje, mais que a metade da população brasileira está em estado de insegurança alimentar, ou seja, simplesmente não sabe se vai ter o que comer nos próximos dias. Então, Bianca, a reforma da Previdência acabou com nossos direitos à aposentadoria. A reforma trabalhista acabou com nossos direitos mais básicos no trabalho. E ainda aprovam agora a MP 1045, que cria um modelo de relação de trabalho sem vínculo e sem direitos, que pode durar até 3 anos. Pode ser o fim das férias remuneradas, do 13º, do FGTS e de todos os direitos trabalhistas. Pois é, terrível, Andréia. E a privatização das empresas estatais ameaça demissões de centenas de milhares de trabalhadores na Eletrobras, na Petrobras e nos Correios. Tudo em troca de encher o bolso dos empresários internacionais. E para completar a obra, o machismo, o racismo, a homofobia continuam levando a vida de mulheres, negros, LGBTs todos os dias. Seja pela influência de pastores, empresários da bancada evangélica, seja pela via da bala, disparadas pela polícia nas favelas. E tudo isso está acontecendo em acordo, nos bastidores, com todos aqueles que comandam a CPI. Todos esses políticos que dizem ser oposição ao bolsonarismo, do centrão e da direita, estão em pleno acordo com todos esses ataques e utilizam a CPI para acelerar ainda mais essa agenda. André, e já o Lula, que para muitos aparece como uma esperança para 2022, se cala e espera pacientemente as eleições. Ele faz isso pois seu projeto não é barrar nenhum desses ataques. Pelo contrário, seu projeto é deixar tudo isso passar sob o governo Bolsonaro, para que ele fique melhor localizado nas eleições e possa governar depois sob a terra arrasada. E por isso já vem fazendo acordo com todos os setores desse regime político podre em que a gente vive. Um regime que foi fruto de um golpe, o mesmo golpe que cassou seus direitos políticos e manipulou as eleições, tirando até mesmo da população o direito de votar no candidato que gostariam. Esse é o cenário terrível em que a gente se encontra. As mortes por Covid podem até estar caindo, mas o desemprego, a fome, a miséria, as jornadas brutais de exploração da nossa força de trabalho só aumentam. Portanto, nossa luta contra Bolsonaro tem que ser para tirar Bolsonaro e Mourão agora, sem esperar mais nenhum dia. Mas também tem que ser contra toda essa situação de tragédia que estão nos empurrando goela abaixo.
gente luta contra tudo isso e defende nossas vidas e nossos direitos nessa situação. Muitos da esquerda, como partidos como o PSOL, PSTU, PCB, defendem que a gente deveria lutar por um impeachment do Bolsonaro. A gente já discutiu muitas vezes aqui, não é, Bianca? Que isso não é a solução, já que isso colocaria no poder Mourão, um militar que está junto com o Bolsonaro em todos os ataques, certo? Além disso, isso fortaleceria todos aqueles do Congresso que defendem exatamente o mesmo projeto econômico que já está sendo aplicado. Ou seja, de nada serviria para barrar as demissões, as privatizações, defender os empregos e nossos direitos e revogar todas essas reformas e ataques que vem tirando o nosso couro desde o início da crise capitalista de 2008. Com o impeachment, estaríamos com um militar como Mourão na presidência e com todos os nossos carrascos sustentando o mesmo regime. Mas também a gente não acredita que a cassação da chapa Bozo e Mourão daria a solução, né? Porque com isso, quem entraria na presidência seria o Arthur Lira, um chefe do Centrão, escolhido pelo próprio Bolsonaro para ser presidente da Câmara de Deputados. Essa mesma Câmara que está aprovando todos os ataques trabalhistas, privatizações e a boiada toda. Então, Bianca, aí alguns dizem que a única saída seria esperarmos até as eleições de 2022 e eleger Lula, né? Que é exatamente o plano do PT. O mesmo Lula que em suas entrevistas tem dito não ser contra as privatizações, o PT que governou por 13 anos e abriu espaço para a direita e para o golpe do Temer em 2016, que só aprofundou os ataques. Lula já disse ter perdoado o golpe de 2016, a Lava Jato, os militares, o Centrão e a direita. Enfim, o Lula já perdoou todo mundo. Ele não quer revogar a reforma trabalhista, nem da Previdência, nem as privatizações. E todos esses ataques não vão ser desfeitos depois das eleições de 2022. E nem os militares vão simplesmente abandonar o governo, né, Biro? Eles vão continuar, vai tudo continuar. Vão continuar jogando os trabalhadores na miséria e na superexploração. E para Lula, tá tudo bem assim. O que o Lula quer mesmo, como a gente disse antes, é governar a terra arrasada. E como podem ver, estamos minados por todos os lados, por todos os atores desse regime golpista e podre. Mais do que nunca se reforça que a luta contra Bolsonaro não é uma luta apenas contra ele, mas sim uma luta contra todo o Centrão, os militares, os golpistas, a direita de conjunto, inclusive esses que fingem de oposição, como João Dória. Nossa luta contra Bolsonaro é, portanto, uma luta contra todos os ataques que temos visto passar, e que são ataques apoiados, de uma forma ou de outra, por todos os atores desse regime, como as privatizações, as reformas, a destruição do meio ambiente e das terras indígenas, a repressão à esquerda, como a prisão do Macapá, do PSTU e do Galo. Sim, Biro, a gente não pode esquecer que houve um golpe no Brasil em 2016. Um golpe que está transformando o regime político em que a gente vive de forma completamente autoritária. Estão mudando as leis e até mesmo a Constituição. Estão colocando os militares no poder e dando superpoderes para os juízes. E é contra esse regime como um todo que a gente precisa lutar se a gente quer pôr um basta à nossa miséria. É isso mesmo, Bianca. Mais do que nunca, os trabalhadores precisam tomar a frente da história e construir uma saída da nossa classe, independente de todas essas. Cada dia que passa é mais urgente que nós, trabalhadores, tomemos o poder das mãos da burguesia, dos banqueiros, dos latifundiários, dos megas empresários multinacionais. É urgente que façamos isso. André, nós precisamos criar um governo dos trabalhadores para fazermos nossas próprias leis e pôr abaixo o capitalismo. A gente precisa construir uma sociedade que seja a serviço da humanidade e não do lucro, e abrir caminho para o socialismo. Mas a gente sabe o que vocês que estão ouvindo vão dizer, né? Vão dizer que isso não é possível agora, que os trabalhadores não acreditam mais no socialismo e que nem sequer acreditam mais na sua própria força, né, enquanto classe. Como seria possível, então, os trabalhadores fazerem uma revolução dessas? A gente não só sabe que vocês estão pensando nisso, como, na verdade, vocês têm razão. Os trabalhadores e os setores oprimidos, mulheres, negros, LGBTs, ainda confiam muito no capitalismo e na democracia da burguesia. E é justamente para um momento como esse que o revolucionário russo Leon Trotsky formulou a política de Assembleia Constituinte livre e soberana. Pronto, finalmente chegamos ao tema do programa. Mas afinal, o que é Assembleia Constituinte livre e soberana que a gente sempre fala e fala aqui nos nossos programas e nunca paramos para explicar? Bom, vamos lá. Vamos retomar o fio da meada aqui.
Existe uma ilusão de que a coisa mais democrática que é possível existir na política é o voto dos indivíduos e essa coisa de você eleger a cada 4 anos aqueles que vão estar ali na máquina do Estado, né, gerindo os negócios da burguesia. E assim, a gente ouve muito falar que o problema não é a estrutura do Estado, mas sim as pessoas que são escolhidas e essa ideia de que o brasileiro não sabe votar, como se isso fosse a raiz do problema. Exatamente, e não é, né? Para ajudar os trabalhadores a tirar esse véu de ilusões da burguesia e do capitalismo, enquanto a classe trabalhadora ainda não está forte o bastante para substituir o Estado da burguesia pelo governo direto dos trabalhadores e do povo pobre, o revolucionário russo Leon Trotsky defendeu uma proposta muito importante para momentos agudos de crises sociais e políticas. André, ele defendeu que os trabalhadores e os comunistas deveriam lutar para impor uma Assembleia Constituinte livre e soberana. A ideia é basicamente de usarmos a nosso favor a promessa democrática da burguesia de que existe uma coisa chamada soberania popular. Sim, porque eles dizem isso pra gente, né? Eles juram de pé junto que é o povo que manda na democracia de hoje, que é o povo que é soberano. Então a gente quer falar, é a gente que manda, então é a gente que vai decidir quais são as leis que a gente quer e quais a gente não quer. É uma espécie de truco contra a democracia da burguesia. Se ela se diz democrática, então deixe que todos os setores da sociedade possam eleger seus representantes para debater e decidir todas as leis e funcionamentos do Estado e da economia em processo democrático, onde qualquer um pode votar, se candidatar e ser eleito. O que pode existir de mais democrático do que isso dentro do sistema democrático? Mas não estamos falando dessas assembleias constituintes controladas e restritas. Dessas constituintes onde só participam os políticos que já foram eleitos, o parlamento e o judiciário, que só mudam uma coisinha ou outra acordado com a burguesia e com os de cima, para dizer que fizeram alguma coisa e agora a vida que segue. Exato, a gente está falando de uma outra constituinte, né? De uma constituinte livre e soberana. Mas o que isso significa? Seria livre porque qualquer trabalhador ou jovem poderia se candidatar sem ter que ser filiado a partido e seria revogável se não cumprir suas promessas. Pois é, se aquele que foi eleito não votou no que a maioria da população queria, sai fora e votamos outros. Aqui no Brasil, a gente poderia ter, por exemplo, um representante a cada 100 mil eleitores do sufrágio universal, o que conformaria uma grande assembleia de, 2.100 representantes. Sim, e seria livre também no sentido de que se pode decidir sobre tudo. Não tem uma pauta pré-definida, ao contrário do que alguns líderes do PT, por exemplo, às vezes falam, né, de uma constituinte exclusiva, querendo pré-determinar sobre o que pode e o que não pode ser discutido ali. E seria soberana porque tem que ocorrer dissolvendo o atual Congresso, o STF e a presidência para que seja realmente o povo que decida. Ou seja, não pode ter nenhum poder acima dessa Assembleia. Não pode ter um judiciário que não foi votado por ninguém decidindo quais são as leis, nem pode ter um Congresso e um presidente desaprovando o que foi decidido pelos representantes da Constituinte. Aqui no Brasil, nossa luta para tirar Bolsonaro e Mourão e impor uma Assembleia Constituinte livre e soberana vai estar a serviço de responder aos problemas como o desemprego, as demissões, a fome, a moradia, a saúde, a educação, o sistema político corrupto, a polícia racista e assassina, os direitos das mulheres, dos LGBTs e por aí vai. Sem falar que vamos poder revogar as reformas trabalhista e da Previdência, assim como as MPs da morte e as privatizações. Ou seja, significa colocar a classe trabalhadora e os setores pobres e oprimidos para pensar e propor soluções para o conjunto dos problemas da população. Essa é a alternativa que a gente propõe e que o Trotsky propôs para os momentos de crise políticas e sociais, desenvolvendo toda a tradição revolucionária desde Marx e de todas as revoluções modernas. A burguesia sempre vai tentar desviar e fazer com que essa constituinte não seja desse jeito. É por isso que vamos ter que defender essa proposta, alertando todos os desvios que a burguesia tentará fazer, para ir mostrando aos trabalhadores os limites da democracia fajuta que vivemos, que não deixa se desenvolver plenamente nem mesmo um mecanismo super democrático como essa da Constituinte. André, no Chile, por exemplo, a partir das fortes mobilizações dos últimos anos, foi imposta uma convenção constituinte. Não é uma constituinte livre e soberana, é uma convenção constituinte, ou seja, restrita e limitada. Não é totalmente livre
e nem um pouco soberana. Tudo que está sendo discutido ali está sendo tutelado e limitado pelos outros poderes. Pois é, por isso, para conquistar uma Assembleia Constituinte realmente livre e soberana, a chave de tudo é a nossa luta. Se a gente quiser uma saída dessa situação terrível em que a gente está, que realmente responda aos problemas da nossa classe, terá que ser a partir das nossas próprias mãos. Não podemos ter dúvidas que uma Assembleia Constituinte livre e soberana terá que ser imposta à força, através da nossa luta contra a burguesia. Teremos que fazer cada governante desse país, cada patrão, cada militar, cada burguês, engolir goela abaixo. Pois é, Andréia, e para organizar essa luta, nós sempre defendemos assembleias de base por todo o país, organizadas pelos sindicatos e entidades estudantis, para construir uma greve geral, para derrubar Bolsonaro, Mourão e todos os ataques. E essa mobilização forte pode ser construída através do que chamamos de Frente Única Operária. E se você quiser saber o que é uma Frente Única Operária, basta ouvir o episódio número 40, que a gente fez um programa inteiro só para falar disso, então confere lá. E assim, além disso, é claro que essa luta terá que ser imposta também às grandes centrais sindicais, como a CUT e a CTB, que hoje estão fazendo o jogo eleitoral do Lula e do PT. Estão deixando passar absolutamente tudo sem greve, sem resistência nenhuma, para desgastar o Bolsonaro e para que o Lula possa assumir em 2022. Pois é, Bianca, nós sabemos que os capitalistas e empresários vão conseguir eleger alguns dos seus representantes e vão fazer de tudo para limitar os poderes da Constituinte. E é por isso, não podemos dar nenhuma trégua para eles. Não achamos que vamos simplesmente ir lá, votar as demandas históricas da classe trabalhadora e a burguesia vai deixar isso barato. Temos consciência disso. André, não vão deixar mesmo. Pelo contrário, os capitalistas vão ficar desesperados e vão usar toda a força repressiva para esmagar a soberania popular. E aí, para defender as nossas reivindicações, vamos ter que desenvolver a nossa auto-organização ainda mais, para enfrentar a repressão da classe dominante. Ou seja, tem uma continuidade entre a luta para impor uma Constituinte livre e soberana e a luta necessária para que qualquer medida realmente progressista que abale as estruturas dessa sociedade injusta de exploração saia do papel e não seja esmagada pelos reacionários. É exatamente nesse momento da luta que a questão democrática pode se chocar com o capitalismo e criar uma ruptura. Isso porque não existe um muro entre as demandas democráticas mais básicas dos trabalhadores e o socialismo. É o socialismo que pode responder até o fim essas demandas democráticas. O capitalismo pode até prometer, mas ele não vai cumprir. É isso que falta no Chile hoje, retomar as fortes mobilizações e ir além. É preciso que sejam mais do que apenas atos de rua, mas que atinjam o coração da produção, com greves gerais e com trabalhadores se organizando em comitês em cada local de trabalho, em cada região, como o Comitê de Antofagasta, por exemplo, que nossos companheiros do Esquerda Diário chileno estão impulsionando. Sim, retomar as mobilizações é importante porque a Constituinte livre e soberana é um mecanismo formal de criar poder, mas o verdadeiro poder não está nela, mas sim nas mobilizações de rua, nas greves, na auto-organização dos trabalhadores nesses comitês de ação em cada região, enfim. É isso que queremos, não é, Biro e Bianca? Que os trabalhadores enxerguem no processo da Constituinte que, para que suas demandas sejam garantidas, precisarão confiar nas suas próprias forças, precisarão elevar a sua luta para varrer a burguesia do Estado e tomá-lo em suas mãos através de uma revolução. Inclusive, para o Trotsky, a chave de tudo isso não está na Assembleia Constituinte em si, mas justamente no processo para conquistá-la na prática. Lembra que a gente falou lá no início que a gente quer mesmo é um governo de trabalhadores? Abrir caminho para o socialismo? Mas que a classe trabalhadora ainda confia muito na democracia da burguesia? Pois é, então imaginem a classe trabalhadora no processo de uma luta por uma Assembleia Constituinte livre e soberana contra a burguesia. Imaginem o nível de organização, consciência política e confiança que nós teremos nas nossas próprias forças, né?
Além disso, quando os mandatos da Assembleia Constituinte começarem a debater cada um dos problemas que temos hoje e propor soluções, como, por exemplo, uma reforma urbana radical que crie empregos e acabe com os problemas de moradia, ou então uma reforma agrária de verdade, ou ainda que cada político receba o salário de uma professora e possa ser revogável, a gente poderia ferir gravemente o capitalismo. Pois o capitalismo é incapaz de dar soluções a esses problemas, pois ele é justamente a origem das atuais catástrofes sociais da miséria e da exploração. Pois é, Andréia, quanto mais trabalhadores brigarem para que tenham suas demandas sociais e econômicas resolvidas, mais irão se chocar com a lógica do lucro, com o sistema político antidemocrático e corrupto da burguesia e com a própria propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, um enorme avanço na consciência dos trabalhadores e dos setores oprimidos que pode retirar toda a ilusão na democracia burguesa e abrir as portas para a democracia dos trabalhadores. Cada foco de luta onde se organizou assembleias para a batalha de impor uma Assembleia Constituinte livre e soberana poderá se tornar um foco do poder operário, do poder dos trabalhadores. Que bonito. E essas são as engrenagens fundamentais dessa ideia genial de Trotsky. Exigir o máximo daquilo que a burguesia promete e é incapaz de cumprir em sua democracia podre e vendida. E arrancar a máscara da democracia da burguesia para construir a democracia e o poder dos trabalhadores. Mas a gente citou uma coisa que é bem importante da gente pensar, que é o fato de que a Constituição é um mecanismo formal, é uma formalização de um pacto, o que vai fazer com que ela não seja um monte de letra no papel. Exatamente o fato de que ela é a consolidação de uma correlação de forças. Ou seja, quem está ali mais forte naquele momento em que essas letras são escritas é quem consegue impor que suas demandas sejam aprovadas. E para garantir que elas sejam cumpridas, é preciso manter essa força também. Se a classe trabalhadora está muito forte, mostrando todo o seu poder através das greves, mobilizações e etc., é possível aprovar uma série de demandas. Mas se depois os trabalhadores perdem força e não vão até o fim com essa luta, no sentido de tomar o poder do Estado de fato, suas demandas podem se transformar em letra morta ali na Constituição e podem inclusive ser modificadas e atacadas. Estamos falando isso para que a gente possa pensar um pouco na própria Constituição de 88, por exemplo. Sempre que a gente da Esquerda Diário discute essa proposta de Assembleia Constituinte livre e soberana, nos perguntam, mas pô, a Constituição de 88 já não é boa? Por que precisamos de outra? Bom, primeiro porque, mesmo que ela fosse tão boa assim, nesses 30 anos já ocorreram uma série de anti-reformas nela, né, que fizeram com que a gente perdesse vários dos direitos que estavam lá. É o caso da absurda reforma trabalhista, por exemplo. Mas pensamos para além disso. Todos já ouviram falar da história das greves dos metalúrgicos do ABC que aconteceu entre 1978 e 1980, né? Elas impuseram que o regime militar tivesse que retroceder. Mas toda a força desse movimento e de outros que surgiram na época foi desviada e canalizada para uma transição gradual e negociada com os próprios militares e com a burguesia. O PT, que poderia ter se transformado em um partido revolucionário, não fez isso, o que é algo que vamos contar melhor em um episódio mais pra frente. Então, a Constituinte de 88, apesar de expressar em algumas coisas a força acumulada dos trabalhadores e dos movimentos populares nesse processo, não terminou de romper com a tutela militar. E menos ainda conseguiu apontar para um governo de ruptura com o capitalismo. Ou seja, se por um lado ela garantiu alguns direitos, por outro, muitos foram deixados de fora. E pior que isso, há vários ataques inseridos nela diretamente pelos militares. Exemplo disso, Bianca, é o artigo 142, que prevê um golpe militar se for para manter a tal da lei e ordem. O artigo citado não diz que as Forças Armadas podem determinar o que seria esses casos, que é como costumam interpretar os militares, mas o que de fato diz é que, a mando do STF ou do Congresso ou do Executivo, poderia ocorrer um golpe militar constitucional. Sim, André, no livro 1988, Segredos da Constituinte, o ex-presidente José Sarney, que foi uma das figuras daquela transição negociada,
e era um homem da ditadura, que mudou de lado justamente para tentar frear o processo popular, conta neste artigo que quando tentaram fazer uma redação em que as Forças Armadas não poderiam intervir nas ordens internas do Estado, houve uma reação muito grande da área militar. Sim, o que ele conta é que o general Leônidas, que era um ministro lá do Exército, praticamente sequestrou o Bernardo Cabral, que era um dos redatores da Constituinte de 88, porque chamou ele para sua casa e disse: "Você só sai daqui quando a Constituição estiver com o texto que a gente combinou." Portanto, não podemos embelezar essa Constituição, chamá-la de Constituição Cidadã, como boa parte da esquerda costuma fazer, quando na verdade existe esse tipo de entulho da ditadura nela. Horrível. André, e de qualquer forma, não é só que precisamos de uma nova Constituição. Afinal, por mais linda que ela fosse, ela poderá posteriormente ser atacada, distorcida e modificada pela burguesia e seus representantes políticos, enquanto eles forem os que estão no poder. Sim, quando a gente exige uma Assembleia Constituinte livre e soberana imposta pela luta, a gente quer colocar de volta para as massas da população trabalhadora esse sentimento de estar tomando as rédeas do seu destino e que essa luta gere uma correlação de forças favorável, não só para que os trabalhadores consigam algumas demandas, mas sim que possam ter forças o suficiente para tomar o poder, porque só assim é possível não só garantir nossas reivindicações, mas também mantê-las. É por isso que a Constituinte que discutimos precisa necessariamente ser imposta pela luta. Não basta algum presidente ou congresso ir lá decretar uma Assembleia Constituinte, porque isso não responderia nenhum dos problemas dos oprimidos e explorados. Seria só uma nova forma da burguesia e dos capitalistas seguirem no poder. Dizemos isso, inclusive, para dialogar com todo mundo que, quando falamos dessa proposta da Assembleia Constituinte, fica com receio de que, com uma Constituinte feita agora, seria pior do que a de 88, e mais à direita, né? Já que o cenário político hoje está bastante de direita. Sim, a questão é que tudo isso que a gente está propondo é impossível de se tornar real sem um processo de luta de classes, com a greve geral que a gente comentou lá no início, que faria surgir novas direções do movimento operário, que poderiam inclusive ser votadas como representantes dessa Constituinte. Claro que serão votados também representantes da burguesia, mas em meio a um processo de luta massivo em que a maioria da população esteja enfurecida com esses burgueses, é absurdo achar que esses conseguiriam ter tanta força na Constituinte. Pois é, André, na própria Convenção Constituinte do Chile, por exemplo, apesar de todos os desvios que a burguesia está conseguindo fazer, conforme a gente já citou, a direita não conseguiu eleger uma maioria que consiga impor que essa Constituição seja pior do que a anterior. Pois é, Biro. Mas enfim, a ideia da atuação dos revolucionários em uma constituinte é ajudar a colocar a classe trabalhadora como sujeito. Mas existe uma visão de um setor do petismo e do populismo pequeno burguês de que a classe trabalhadora e o povo pobre brasileiro são todos bolsonaristas, reacionários ignorantes, pobres de direita, que não sabem de nada, enfim. E assim, Bianca, eles discutem que essa coisa de colocar a classe trabalhadora como sujeito não adianta nada. Fala que é impossível acabar com o capitalismo e os trabalhadores tomarem o poder e defendem que o lance hoje é colocar um pai dos pobres no governo, um Lula que se alia à burguesia e dê algumas mínimas concessões que possam ajudar essas almas perdidas. Ridículo, né, Andréia? Mas a gente não quer dizer também que a classe trabalhadora brasileira hoje entenda o que é o comunismo e apoia isso. Ou então que ela é super de esquerda e revolucionária. Mas será que os trabalhadores que fizeram a Revolução Russa de 1917 já nasceram bolcheviques e comunistas? Não, né? Eles foram aprendendo com a luta de classes. A luta e a atuação de uma direção revolucionária que levante as consignas políticas e programas corretos são o que faz a consciência dos trabalhadores avançar. Sim, a partir da luta de classes, das greves e mobilizações, os trabalhadores conseguem ir vendo e desmascarando todos os charlatões da burguesia e também os reformistas. Esse é o papel de um partido revolucionário socialista, ajudar os trabalhadores nesses momentos de luta a buscarem substituir essas direções dos movimentos por direções revolucionárias. E por tudo que a gente já falou aqui, a gente acha que a palavra de ordem de uma Assembleia Constituinte livre e soberana imposta pela luta pode ajudar nesse processo.
E por fim, queremos dizer também que essa consigna é só um meio, não é um fim. A ideia não é achar que uma nova Constituição conseguiria dar conta de todas essas demandas, mas sim que no processo de luta para impor uma Assembleia Constituinte livre e soberana pode ajudar a avançar a consciência dos trabalhadores. Eu acredito nisso, Biro e Bianca. Eu também, Andréia. Além disso, é a única proposta política efetiva contra o inaceitável e genocida governo de Bolsonaro. Mas que também se enfrenta com o regime político nefasto em que a gente vive. Ou seja, que não coloca a nossa classe submissa às propostas que legitimam esse regime golpista, como o impeachment, por exemplo. E mais importante que tudo isso, é uma proposta que pode ajudar a abrir os olhos da classe trabalhadora, através da sua própria experiência, sobre a importância de construir um partido revolucionário que possa dar conta de uma revolução que acabe com o capitalismo. E esse foi mais um podcast Peão 4.0, um podcast feito por trabalhadores e para trabalhadores. Até a próxima, gente! É isso aí, pessoal. E quem gostou, entra lá na nossa página do esquerdadiario.com.br e ajuda a gente na nossa campanha financeira do Esquerda Diário, porque a gente é uma mídia que não recebe dinheiro de nenhum patrão, de nenhum governo. A gente é uma mídia independente e depende só da colaboração de todo mundo que curte as nossas ideias. E se vocês gostaram desse programa, não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, siga a gente nas redes sociais, acesse esquerdadiario.com.br e fiquem ligados, porque em breve a gente vai ter muitas novidades aqui no programa. Até mais, até a próxima!